Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina eternamente. Que alegria, que honra de estar aqui com as irmãs, com os irmãos, nesta festividade que Deus preparou. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês com muita graça, com muita unção e, sobretudo, o poder de Deus. Deus abençoe pastor Dinésio, Deus abençoe a irmã Alzerina, Deus abençoe este casal, que o Senhor continue usando mais e mais. Cumprimentando o Senhor, cumprimenta aqui todos os obreiros, Deus abençoe toda a liderança, todos que estão envolvidos nesta obra. Jéssica, Deus abençoe sua vida, minha filha. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e ler em João capítulo 4. É uma passagem bastante conhecida, mas Deus tem uma mensagem ao nosso coração. Amém, irmãos? João capítulo 4. A partir do verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria, pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei quem é o Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se com que estivesse falando com a mulher.
Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse-lhe aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém e amém. Amados irmãos, nesta noite eu quero falar sobre a adoração. Mas não sobre adoração apenas como uma música. E não somente como uma liturgia. E nem tanto como um momento especial do culto. Porque existem pessoas que cantam, mas não adoram. Existem pessoas que frequentam a igreja, os templos, mas não conhecem a Deus. Existem pessoas que no momento até do louvor ficam emocionadas, mas não são transformadas. Em João capítulo 4, Jesus faz uma declaração, e essa declaração atravessa séculos. O Pai procura verdadeiros adoradores. Eu repito, o Pai procura verdadeiros adoradores. Agora entra na dimensão desta frase. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra, aquele que é adorado por anjos continuamente. Ele não está procurando pessoas, ele não está procurando talentos, ele não está procurando aparência, ele não está procurando performance religiosa, ele está procurando adoradores. Que coisa mais linda, que coisa gloriosa. E ele é apresentado aqui como o Pai, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege, aquele que zela, aquele que nos guia. Ele está à procura de verdadeiros. Quando a Bíblia diz verdadeiros, é porque existem os falsos. E através da mulher samaritana, Jesus nos mostra o real significado, a essência da adoração, que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas para você entender, eu preciso mostrar o contexto histórico. Quem eram os samaritanos? E por que os judeus evitavam tanto os samaritanos, ao ponto de percorrerem outro caminho para não passar pela cidade de Samaria, pelo território dos samaritanos? Pois bem, depois da morte de Salomão, os irmãos sabem muito bem que o reino foi dividido. O reino do norte ficou conhecido como Israel, e futuramente a capital se tornou Samaria. O reino do sul ficou conhecido como Judá, com a sua capital em Jerusalém. Jeroboão, rei do norte, com medo de perder o povo, porque o povo saía de Samaria e ia a Jerusalém adorar. E por causa desse medo, ele então ele tenta criar um sistema religioso paralelo, para que o povo não saísse de Samaria, para não ter que ir a Jerusalém. 1 Reis capítulo 12, verso 28 e 29, diz assim: eis aqui os teus deuses, ó Israel,
Ele começa então a apresentar outros deuses ao povo de Deus, presta atenção. Então a idolatria entra em Israel. Anos depois, diz a Bíblia que a Síria invade Samaria. Em 2 Reis, capítulo 17, o verso 6 diz que os israelitas então são levados cativos e os povos pagãos passam a habitar naquela região. Então, o que acontece? Acontece uma mistura de culturas, uma mistura de crenças, uma mistura de idolatria com adoração ao Senhor. Em 2 Reis, capítulo 17, verso 33, a Bíblia diz: assim, eles temiam ao Senhor e também serviam aos seus deuses. E presta atenção, isso povo de Deus. Temiam ao Senhor, mas serviam outros deuses. Então desta mistura surgem os samaritanos. Eles falavam de Deus, mas também carregavam uma contaminação espiritual. Eles tinham religião, mas não tinha pureza na adoração. Por isso os judeus rejeitavam os samaritanos. Mas em João capítulo 4 é nos apresentado algo extraordinário. Enquanto os religiosos evitavam a Samaria, Jesus faz questão de entrar em Samaria. Enquanto os homens rejeitavam aquela mulher, Jesus já tinha um encontro marcado com ela. Porque, irmãos, Jesus sempre atravessará barreiras para alcançar, Jesus, pessoas que estão à mercê, abandonadas. Jesus é maravilhoso. E o cenário profético é um poço. A Bíblia diz que aquela mulher vai à hora sexta, a hora mais tarde. Irmãos, o sol era muito quente naquela época. Ela ia por medo, ela ia por vergonha, ela ia porque ela tinha algo dentro dela. Rejeição, feridas, acusações. Na verdade, aquela mulher carregava marcas na sua história. Ela era de um povo rejeitado e dentro do seu povo havia uma grande rejeição pelo seu passado. Uma mulher ferida, um cântaro vazio, um sol escaldante, uma alma sedenta. Quando ela chega no poço, Jesus já estava lá. Presta atenção. Que graça maravilhosa. Jesus já estava lá. A fonte sobre a fonte. Oh, aleluia. E aquele poço era ligado a uma tradição, a herança dos pais, a uma religião antiga, mas mesmo assim cercado de tradição, aquela mulher continuava vazia, porque tradição sem Cristo não satisfaz a alma. Ela foi buscar água, mas Jesus sabia que o problema dela não era sede física. O problema daquela mulher era sede espiritual. E quantas pessoas vivem assim, tentando preencher o vazio da sua alma com prazeres, com relacionamentos, com dinheiro, com religião, com emoções, mas continuam vazias por dentro,
Porque existe um vazio na alma do homem que só é preenchido por Deus. Deus está à procura, não é de talento, não é dos perfeitos, é dos verdadeiros, não é dos falsos, é dos verdadeiros adoradores. E nesta noite nós precisamos entender esta verdade, porque eu não quero ser a falsa, eu quero ser a verdadeira. Quantos querem ser os verdadeiros? Levante a tua mão. Então, a primeira verdade: um verdadeiro adorador precisa ter um real encontro com Cristo. Jesus olha para aquela mulher e diz: se tu conheceras o dom de Deus. Antes de falar de adoração, Jesus revela quem Ele é. Porque ninguém consegue verdadeiramente adorar um estranho. Quanto mais eu conheço, mais perfeita é a minha adoração, mais verdadeira a minha adoração. Por isso que Oséias capítulo 3 nos diz: conheceres e prosseguir em conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a sua santidade, quanto mais eu conheço a sua imutabilidade, quanto mais eu conheço o seu senhorio, o seu poder, as suas características inerentes ao seu caráter, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é poderoso. Quanto mais eu conheço a sua essência, a essência da minha adoração é diferente. Então faça um propósito: a partir de hoje eu quero conhecer mais o meu Senhor, mais o meu Pai. Irmãos, conhecer não se resume a 1 hora, 2 horas de culto, não. Conhecer é relacionamento, conhecer é conversar, conhecer é ter raízes. Muitos conhecem a igreja, muitos conhecem religião, muitos conhecem tradição, mas não conhecem o Senhor. E existe uma grande diferença entre frequentar ambientes religiosos e ter relacionamento com Deus. A mulher samaritana estava à procura de qual monte era o certo para adorar. Mas Jesus muda completamente o centro da conversa. Ele tira o foco do lugar e coloca no relacionamento. Porque a verdadeira adoração não nasce da geografia, nasce de uma intimidade com Deus. Quer ser uma verdadeira adoradora? Quer ser um verdadeiro adorador? Aprofunde o seu conhecimento em Deus. Conheçamos Oséias 6:3 e prossigamos em conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus adora diferente, vive diferente, se entrega diferente. Só consegue adorar profundamente quem conhece profundamente o Senhor. Saia do raso, cave mais, cave mais. Amachomenecaya. E antes de Jesus ensinar também sobre a adoração, primeiro ela teve um encontro. Mas antes do Senhor ensinar a adoração, Jesus confronta o seu pecado. Ele toca aonde ela não queria ser tocada. Ele trata o coração. E isso é muito sério, irmãos. Porque a nossa adoração tem que brotar de um coração íntegro, puro,
Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aquela mulher tinha algo que a marcava, algo que inibia ela de ter um relacionamento com Deus. E o verdadeiro adorador precisa, muitas vezes, ter o pecado confrontado, porque a adoração, ela tem que ser pura. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, ou as fontes da vida. Peça ao Senhor todos os dias, para Ele esquadrinhar o seu coração. Vê se tem algo ali entalado, algo que está ali no quarto secreto, algo que está ali talvez anos que você não quer nem mexer, uma mágoa, uma ferida, algo que está ali. Peça para Deus curar, peça para Deus tratar, porque verdadeiros adoradores têm que adorar com o coração limpo. Jesus disse para aquela mulher: vai lá e chama teu marido. Uma frase simples, mas de alto impacto. O Senhor às vezes fala pouco, mas fala profundo. Vai lá e chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Senhor, muito bem, você falou a verdade, porque tiveste 5 irmãos. Para ter 5 maridos, ela teve uma história muito marcada por muitas coisas. Aquela mulher tinha muitas coisas, mas era uma alma preciosa. Era uma alma que mudou o cenário da história. Que Deus se faz presente no meio de uma cidade rejeitada, para tocar numa mulher abandonada, traída, julgada, para comparar quem é os verdadeiros e os falsos adoradores. Porque eu preciso adorar Ele conforme Ele quer, não como eu quero. Não existe verdadeira adoração sem arrependimento. Muitas pessoas querem sentir a presença, mas não querem abandonar o pecado. Querem viver momentos espirituais, mas não querem transformação. Deus não aceita adoração superficial. Enquanto o coração permanece distante, Salmo 24, verso 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Ela não era perfeita, mas um adorador é tratado, é limpo. E Jesus agora fala sobre adorar em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Adorar no original significa prostrar-se, render-se, reconhecer soberania. Eu vou repetir. Não é uma música bonita, não é uma frase bonita. Adorar é prostrar-se, é render-se, é reconhecer soberania, é rendição. Jesus disse em espírito, no grego é em pneumati. O que é isso? Jesus está anunciando uma nova dimensão. A adoração não precisava de sacrifícios, não precisaria mais de templos, não precisaria mais de intermediário do sacerdote ali. Não, é em espírito. Por isso que ele diz e inaugura a nova época. Agora a hora vem, e agora é.
Deus está inaugurando uma nova dimensão espiritual de adoração. Adoração porque era ligada ao templo, ao sistema levítico, mas agora Cristo estava inaugurando futuramente uma nova aliança. A verdadeira adoração não estaria presa a Jerusalém, a Gerizim, a nenhum monte. A adoração seria um fluido interior. Adorar em espírito significa adorar com coração, adorar com sinceridade, adorar com intimidade, movido pelo Espírito Santo, porque o homem natural não conhece as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso, a verdadeira adoração nasce de um coração regenerado. João 3 fala do novo nascimento. João 4 fala da verdadeira adoração. Primeiro nasce de novo, depois aprende a adorar. Não é teatro, não é performance, não é aparência religiosa, é uma vida rendida diante de Deus. Mas Jesus continua, porque existe um perigo, irmãos, de espiritualidade sem verdade. Ele diz: os verdadeiros adorarão em espírito e verdade. Hoje, meus irmãos, infelizmente, acontece por aí muitos movimentos, muito barulho, muita emoção, muita aparência espiritual, mas sem fundamento bíblico. Então Jesus diz que precisa da verdade. Não crê que é aletheia, que significa autenticidade, aquilo que é genuíno. Irmãos, como é diferente quando a gente adora recitando a Bíblia. Como é maravilhoso. É uma verdade vindo da palavra. Orei, quer ser verdadeiro adorador? Conheça mais a palavra. Não é apenas sinceridade emocional, irmãos. É falando de uma revelação concreta do que Jesus é. Ele fala: vocês não sabem quem vocês estão adorando. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque sinceridade sem verdade gera engano. Emoção sem verdade gera miticismo. Religião sem verdade gera idolatria. Por isso que em João 17, a tua palavra é a verdade. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adorar em verdade é viver o que canta, é viver o que prega. Adorar em verdade é alinhar sua vida com a palavra. Não adianta dizer eu adoro a Deus, mas faço tudo que a palavra diz para não fazer e faço. Eu adoro a Deus, mas vivo uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de falcatruas. Eu adoro a Deus, mas não sou confiável. A minha boca bebe em duas fontes. Irmãos, verdadeiro adorador tem que andar na verdade. A partir de hoje, diz Deus: eu quero conhecer mais da tua verdade. Não me deixa no engano. São muitas vozes querendo nos distrair, querendo nos tirar da verdade. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor está à procura dos verdadeiros, não são dos falsos, que adorem em espírito, mas também em verdade. Espírito e em verdade. Que Deus possa encontrar em nós essa verdadeira adoração.
Davi foi um verdadeiro adorador. Achei Davi um homem segundo o meu coração. Irmãos, isso é muito forte. Ele não era perfeito, ele era falho. Davi pecou, mas havia algo diferente nele. Ele conhecia profundamente ao Senhor. Davi adorava no campo, no deserto. Davi adorava nas cavernas. Davi adorava nas guerras. Ele adorava no meio das crises. Quantas vezes a crise bate na porta do nosso coração e a gente esquece quem é Deus e começa a dar lugar para questionamentos, e começa a dar lugar para ira, e começa a dar lugar para tantas coisas. Mas o verdadeiro adorador sabe que Jesus já falou: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Irmãos, o verdadeiro adorador, ele não está isento de lutas. Você adora, mas passa luta, e no meio da luta, sem entender nada, saiba que a tua vida, ela está na mão de Deus, não na mão do homem, não está na mão do demônio, não está na mão do médico, não está na mão da medicina, não está na mão do governo. Diz a Bíblia: eis que na palma da minha mão eu te gravei. Tu está na prova, mas a tua vida está no controle do Senhor. Continue adorando. Adore na bonança, adore na alegria, adore no luto, adore na tristeza. Adore, não seja as circunstâncias o motivo da tua adoração. Eu repito, não sejam as circunstâncias o motivo da adoração. Adore porque Ele é grande, porque Ele revela que Ele é uma mulher samaritana. Eu sou que falo contigo. Nunca houve uma declaração tão profunda de Jesus se revelar que Ele é o eu sou. O eu sou que abriu o mar vermelho. O eu sou que tirou o povo do deserto. O eu sou que falou com Moisés na sarça ardente. O eu sou parou para entrar numa cidade, para conversar com uma mulher e para dizer a essência da adoração. Que coisa linda. E Davi falava: a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti. Às vezes a gente está com tanta sede de tantas coisas. Não é errado, irmãos, querer ter conquistas. Não é errado você desejar o melhor para você, para sua família. Mas não deixa que coisa substitua o altar do teu coração. Irmãos, tem pessoas que só servem a Deus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. Irmãos, fica só no raso, na beirinha da praia, e vira e mexe e leva um capote da onda. Deus quer que você vá para o profundo. Num passeio de barco que eu fiz em Maragogi, foi oferecido 2 tipos de mergulho. Um mergulho com aquele negócio, eu não sei falar o nome, aquele negócio que coloca na boca assim, e tem um bicho que sobe assim, que você abaixa um pouquinho, você continua respirando. Mas se tu abaixar mais um pouco, a água entra por ali e te entala. Então o teu mergulho, ele é por cima, ele é superficial. Mas também foi apresentado um mergulho mais caro, que é com cilindro. Entra o ar e ali não é mais você. Ali é aquele ar entrando, te sustentando, e você vai mais profundo, descobrir mais coisas. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Nem tudo vai estar no teu controle, tem coisas que vai fugir do teu controle, mas a adoração a Ele, não as circunstâncias, vai te levar para a essência da verdadeira adoração. Oh, irmãos, quantos que falam de boca, mas o coração é distante, não tem mais prazer de vir na casa de Deus.
As decepções tiraram o brilho de estar na presença. Irmãos, os homens são falhos, líderes são falhos. Não coloca a sua adoração porque está tudo bem, talvez na igreja, a igreja vai ter problema porque pessoas têm problema. A tua adoração tem que passar por barreiras. Vem adorando, vem glorificando, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vão conhecer mais Ele de perto, vai ter mais experiências com o Senhor. Que Deus nos ajude a viver uma vida de adoração. Que saímos do ambiente só do interesse, mas viemos aqui à casa do Senhor adorar. Se Ele der o carro ou não, eu adoro. Se Ele me der saúde ou não, eu adoro. Se Ele me der isso ou não, independente, eu adoro. Adore mais, adore, se aprofunde no Senhor. Se coloque de pé. Irmãos, Deus podia estar procurando só os mais talentosos, os mais perfeitos. A Bíblia termina em adoração. João vê os céus abertos e uma multidão prostrada adorando. Esse Deus que é adorado ainda está à procura na terra de verdadeiros adoradores. Que Ele encontre em mim, que Ele encontre em você essa adoração que muitas vezes não sai com palavras, sai com lágrimas de arrependimento. Às vezes a tua adoração é reconhecer um erro. Eu errei, Senhor, eu errei. A tua adoração, a essência vai brotar de um reconhecimento. Eu estou vivendo no engano, Senhor, mas eu quero te adorar em verdade. Eu estou vivendo de uma mentira. Muitos estão vivendo de mentiras, por causa de status, por causa de seguidores, por causa de curtidas. Irmãos, o culto termina aqui, mas a tua adoração tem que continuar. Vai adorando. Adore quando você estiver lavando roupa, quando você estiver limpando casa, quando você estiver no serviço. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é especial, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é santo. Vai adorando. Amai, Ele estará à procura. Talvez feridas silenciaram a tua voz. Talvez uma palavra dura que tu ouviu de alguém próximo te feriu ao ponto de te calar. Mas o Senhor tem bálsamo de cura. Ele se importou com a dor daquela mulher, e aquela mulher abandona o cântaro vazio, representando a sua vida velha. Aquela mulher que não tinha nada, agora ela tem uma mensagem. Ela tinha vergonha, agora ela não tem mais vergonha. Ela vai no meio do povo e começa a dizer: ah, um homem ali que é profeta. Ah, ela leva uma cidade à fonte para beber água viva. Nesta noite o Senhor tem para te oferecer água viva, água viva, água viva, água viva. Beba. Quem quiser pode vir, beba. Beba a transformação. Adorador, ele é transformado. Sai do automático, vem pro espiritual. Sai do mecânico, vem pro espiritual. Sai, ai meu Deus do céu, de uma religiosidade farisaica. Porque os fariseus eram bonitos por fora, mas podre por dentro. Jesus os comparou como sepulcro caiados. O que adianta manter uma aparência, mas dentro está podre? Deus quer tocar em nós.
Deixa Ele criar em você um novo coração. Deixa Ele mudar. Se renda, se renda. Hoje é noite de rendição. Hoje é noite de transformação. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração e converse com Ele. Pede para Ele sondar o seu coração como o salmista orou. Sonda, ó Deus, o meu coração. Vê se há nele algum caminho mau e guia-me ao caminho eterno. Ele quer ouvir a tua voz. Amado Deus, diante da tua palavra que foi pregada, nós queremos nos render a Ti. Não queremos viver uma vida de aparência, de engano. Queremos aprender a Te adorar. Adorar em espírito e em verdade. Limpa o nosso coração nesta noite, Jesus. Recebe a nossa adoração nesta noite, Jesus. Aceita a nossa adoração, Jesus. Nós queremos Te conhecer mais de perto, mas o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as motivações erradas do nosso coração. Não queremos viver de aparência e de engano.